Então você chegou até aqui porque você quer entender o que é e como utilizar o componente do Civil 3D denominado Surface, certo? Antes disso, eu queria te dizer que eu tô sabendo, viu? Tô sabendo que você desenvolve projetos de sinalização viária e anda calculando manualmente as estacas de placa dos seus projetos. Civil 3D, BIM, Sync, Dynamo, com tanta inovação tecnológica por aí, conta pra mim, você vai adiar por mais quanto tempo essa forma de desenvolver projetos do século passado? Mas se você assistiu à nossa última aula, de fato já venceu esse problema, além de já ter entendido o que são os alinhamentos horizontais e como esses componentes do Civil 3D podem agilizar e muito o desenvolvimento dos seus projetos de sinalização e segurança viária. Para você que ainda não, eu estou deixando o card desta última aula aqui em cima. Lembrando que para que você prossiga aqui nessa aula, que é a terceira de uma série de 4 vídeos, eu sugiro fortemente que você já tenha dominado o que a gente viu nas aulas anteriores, certo? Eu sou o Henrique, diretor técnico da Seabra Soluções Inteligentes, e parabéns a você que decidiu abandonar o século passado. Seja bem-vindo ao episódio de número 3 da nossa série Civil 3D aplicado à sinalização viária. E nessa terceira aula nós vamos falar delas, as tão necessárias surfaces ou superfícies. E quando eu digo necessárias é porque, para você que ainda não sabe, o governo federal emitiu um decreto que a partir do ano de 2021 os projetos passam a ter que ser entregues dentro da metodologia BIM. E para simplificar, basicamente, dentro desta metodologia, nós temos 2 pré-requisitos que são inegociáveis. Número 1, que o seu projeto tenha informações de construção vinculadas ao modelo. E número 2, que o seu projeto seja desenvolvido em 3 dimensões. E é justamente por isso que as nossas queridas superfícies se fazem tão necessárias, porque é a partir deste componente do Civil 3D, que nós vamos tratar aqui nessa aula, que nós conseguiremos posicionar e representar a nossa sinalização não mais em 2, mas sim em 3 dimensões. E agora que você já entendeu a importância e o para que serve esses elementos, a gente mais uma vez parte aqui para a tela. E, pessoal, o arquivo que eu estou aqui na tela é exatamente o mesmo arquivo que nós trabalhamos na aula anterior, com a única e sutil diferença que as minhas linhas que estavam dispostas aqui nesse arquivo já estão transformadas em um alinhamento conforme nós explicamos na última aula. Então eu saliento a importância de você que caiu aqui de paraquedas assistir a nossa aula de número 2 sobre os alinhamentos, beleza? Assistir essa aula, eu vou pedir para que vocês abram aí este arquivo e o que a gente vai fazer aqui nessa aula de superfície é o seguinte, vocês vão notar que neste arquivo já existe uma superfície de projeto a qual nós iremos trabalhar. Então, para a gente visualizar essa superfície de projeto, vocês vão ir aqui ó, nas opções de layers, inclusive, pessoal, uma dica muito legal, o pessoal me pergunta muito como colocar aqui ó, essa aba de layers aqui em cima, ó, porque geralmente, né, na verdade, geralmente aí o seu Civil 3D provavelmente vai estar aqui ó, dessa forma. Ó. Então você precisa, às vezes você está trabalhando aqui, ó, deixa eu tirar as duas aqui, ó, às vezes você está trabalhando numa aba aqui na frente, aí para mexer, ou no Sync, né, está trabalhando aqui com Sync ou outro plugin, aí para mexer no layer você tem que vir aqui e procurar os layers por aqui. Então pega essa dica aí, ó, a gente vai dar aqui o comando toolbars, dessa vez é o toolbar, tá? Aqui você coloca o nome layers e aqui coloca show, aí ele aparece aqui, ó, e você consegue fixar isso aqui. Um outro que eu gosto de deixar exibido também é o mais uma vez aqui, ó, toolbar, tracinho toolbar, tá? Tracinho toolbar. E aí você coloca properties e mais uma vez show. Eu gosto muito de trabalhar com essas duas barrinhas aqui, ó. Por quê? Porque aí independente da onde eu estiver trabalhando, né,
da tab que eu estiver trabalhando aqui no Civil 3D ou no AutoCAD, a parte de layer, que é uma parte que a gente utiliza demais, vai estar sempre exposta aqui para mim, beleza? Então pega essa dica inicial aí para melhorar aí a interface do Civil 3D de vocês. E o que a gente vai fazer? Com essa barrinha aqui, ó, a gente vai simplesmente ligar essa layer que vai estar desligada aí, ó, sendo a layer C-topo, ok? Então a gente vai ligar a layer C-topo. Quando a gente ligar essa layer, vocês vão notar que já vai aparecer aí atrás um objeto do tipo superfície de projeto, certo? Ou simplesmente Surface. Então olha só, pessoal, falando aqui agora que vocês já entenderam aí a utilização do Civil 3D, eu mostrei isso lá na primeira aula também, ó. Percebam que quando eu paro o mouse aqui no Civil 3D, assim como ele mostra aqui para mim uma distância ali, né, uma estaca ali do meu eixo, ó, do meu eixo principal, ele mostra tanto uma distância, percebam ali, ó, principal, aí ele está mostrando a estaca, 0 mais 127, na verdade ele está mostrando a distância em metros, né, a partir da 0 ali, e está mostrando que eu estou a uma distância de 28 metros desse alinhamento. Assim como ele me mostra essa opção do alinhamento, agora percebam que, conforme eu liguei aqui essa superfície, ele está mostrando ali para mim, ó, projeto 1, que é o nome da superfície aqui, Z, altura Z ali, menos 6,54. Então, para qualquer ponto que eu for aqui, ele vai me mostrar ali aqui a variação de altura desta superfície, beleza? Para a gente visualizar essa superfície, pessoal, o que a gente vai fazer? Vamos marcar ela aqui, ó, ligar com o botão direito e usar aqui esse comando aqui, ó, Object Viewer, para a gente visualizar aqui essa superfície de projeto. Vocês percebam que aqui a gente tem a superfície do terreno natural e no interior dela aqui também a gente tem o nosso corredor aqui, ó. A gente não tem o elemento do Civil 3D corredor, mas a gente tem aqui a superfície da nossa pista aqui, ó. Então a gente tem essas duas superfícies aqui formando essa superfície única que eu estou fornecendo para vocês. E aqui eu já trago um alerta, né? Existem várias formas de trabalhar com essa superfície, de trabalhar aqui com a geometria, Mas, quando se fala em sinalização viária, sendo o intuito da nossa série Civil 3D aplicado à sinalização viária, o cenário ideal é que você já receba aí do seu setor de geometria a superfície pronta. Então, neste caso, nesta aula, nós vamos simular exatamente isso, que a gente já recebeu essa superfície aqui do nosso setor de geometria pronto e a gente vai simular aqui, a gente vai trabalhar, na verdade, funções de sinalização em cima dessa superfície que a gente já recebeu, tudo bem? Esse é o cenário ideal, é assim que se propõe, né, que o projetista de sinalização trabalhe, com a geometria já pronta, oriunda ali do seu setor de geometria. Mas já fica um spoiler aí também, no final dessa aula eu vou dar uma dica bônus aí para vocês, assim como ensinei a trabalhar com os alinhamentos lá atrás, a editá-los, mesmo que isso já venha pronto, ainda nessa aula, eu vou dar uma dica para vocês de como gerar uma superfície de projeto dessa, mesmo que você não tenha uma superfície, mesmo que seu setor de geometria aí, hipoteticamente, não tenha te enviado essa superfície, tudo bem? Mas para começar a aula aqui, para trabalhar de forma mais redonda, a gente vai simular que a gente já recebeu essa superfície. Então peço para vocês para ligar o layer aí, a superfície de projeto já está ok, já entendemos que é um novo componente do Civil 3D que vai nos ajudar, né, que vai ser essencial na verdade para que a gente trabalhe aqui com os projetos em BIM, o que é decreto federal, né, aí a partir de agora. E agora que a gente já entendeu para que serve o componente, ó, marquei ele aqui, o que a gente vai fazer, como de costume, trabalhar algumas funcionalidades deste novo componente, beleza? Para a gente trabalhar essas funcionalidades aqui, pessoal, mais uma vez, repetindo aí como o nosso intuito é o Civil 3D aplicado à sinalização viária, eu preciso que nesse momento vocês estejam com o Civil 3D do Country Kit aberto aí, beleza? A gente vai usar aqui o comando Tool Palettes, vamos usar aqui o comando Tool Palettes, e ele vai abrir aqui para a gente essa barrinha, se já não tiver aberto aí. E a gente vai vir aqui nas nossas placas, que a gente utilizou aí amplamente na última aula. Nós vamos utilizá-las aqui mais uma vez. A princípio, a gente vai simplesmente colocar uma placa de pare aqui em qualquer lugar aqui do trecho, tá? Lembrando mais uma vez que o intuito dessa aula não é aqui as regras de sinalização, então tudo aqui que a gente está fazendo no quesito sinalização é totalmente arbitrário aqui, certo? A gente está fazendo só para explorar o ferramental, as funcionalidades e não especificamente as regras e normativas aqui dos projetos de sinalização, beleza? Então a gente vai pegar essa placa de pare e vamos colocar aqui em qualquer lugar aí do nosso projeto aqui, perto do eixo, certo? Vamos fazer o seguinte, vamos dar um pouco mais de coerência aqui, vamos pegar essa placa de pare, ó, vou até pegar que eu já inseri, vamos colocar ela aqui, ó, como se a gente tivesse, mesmo que mantenha aí, que aqui a gente está explorando ferramental, né? E não especificamente regras de projeto, vamos colocar essa placa de pare aqui
usar essa funçãozinha aqui para trazer ela um pouco para cá e a gente dá um pouco mais de coerência aqui, certo? Como se a pessoa estivesse subindo aqui e tivesse que utilizar essa parada obrigatória. Agora, pessoal, quero mostrar uma opção muito legal para vocês. Deixa eu ver se eu consigo fazer algo aqui sem dar spoiler. Na verdade, eu vou deixar assim mesmo, senão eu vou dar um spoiler aqui. O que eu quero mostrar para vocês aqui desse CounterKit Brasil, senhores, seguindo a nossa minissérie aí, explorando as opções que o CounterKit dá para a gente, as opções gratuitas que ele traz para a gente, é o seguinte: as placas do CounterKit, além de ter as opções aí que eu já mostrei para vocês, né, cálculo de destaque automático, mostrei aí como fazer, mostrei essa opção aqui de mover aqui as placas, a gente pode alterar aqui para que a gente quer. Existe ainda uma outra opção nesse CounterKit que eu particularmente achei bastante interessante, mais uma vez aí, ponto para Autodesk, ponto para o CounterKit, que é a utilização de uma tecnologia chamada Multiview Blocks. O que são os Multiview Blocks? Para quem não conhece, os Multiview Blocks são elementos do Civil 3D aí, tá? Se eu não me engano, o AutoCAD não tem essa tecnologia, né? Então são aí, conforme a gente já entendeu, componentes próprios do Civil 3D que te permitem o seguinte, que quando um Multiview Block, e esse aqui é um exemplo do Multiview Block, então vou explicar para vocês aqui já na prática, quando você visualiza esse elemento de cima, ele é de uma forma. Quando você altera a vista desse elemento, ó, vamos colocar aqui em 3D, olha que legal o que acontece. Esse elemento fica em outra forma. E aqui ó, ele fica justamente na representação 3D do elemento. Então olha que bacana isso aqui. Vamos mudar a visão aqui para o Shaded, para a gente enxergar um pouco melhor. Ignorem o fato da gente estar totalmente fora da superfície ali, a gente já vai falar disso, certo? A primeira coisa que eu quero que vocês percebam aqui é que, para você que está trabalhando aí com o CounterKit Brasil, na recomendação que eu te fiz, você tem não só as placas em 2D, não só essa biblioteca de placas em 2D, mas também tem essas placas representadas em 3D. E percebam o seguinte aqui, ó, o ponto de inserção da placa ficou exatamente aqui com uma parte para baixo para representar justamente a fundação aqui do elemento. E eu achei muito bem feito aqui, ó, essa parte de fixação. Ó. Olha só que legal. Achei muito bem feito, ó. Eu já falei algumas vezes, mas ponto para o CounterKit aí, ponto para o Autodesk, porque isso aqui, esse ferramental aqui, vocês têm aí essa biblioteca totalmente gratuita, beleza? Agora, pessoal, agora que a gente entendeu aqui essa nova funcionalidade aí do CounterKit, eu quero ensinar para vocês o seguinte, lembra-se desse problema aqui, ó, olha só como é que a gente está com a placa aqui, ó, voando, ó, simplesmente voando aqui, quando comparado ali com a altura da superfície, né? E ela precisa ficar justamente com esse pick point aqui que já foi feito, pensado para que essa parte fique abaixo do solo. Então essa parte aqui precisa ficar justamente no próprio solo. E como que a gente vai fazer isso? E antes de ensinar isso para vocês, pessoal, eu quero que vocês façam o seguinte. Vamos voltar aqui para o 2D. Deixa eu voltar aqui no wireframe aqui de novo, ó. E observem que interessante, que vantajoso aqui, ó, esse fluxo de trabalho. Então a gente está com um projeto aqui em 2D. Lembrem-se que eu falei para vocês que o intuito era mostrar como o Civil 3D pode ser útil aí nos projetos de sinalização. Então observem esse fluxo de trabalho. A gente está com um projeto em 2D aqui, a gente inseriu uma placa de pare aqui a partir da nossa biblioteca, a gente calculou a estaca dela automaticamente. E eu vou até fazer o seguinte, para quem perdeu a outra aula, né, porque eu fico insistindo aí para vocês assistirem a última aula, então para quem perdeu essa última aula, olha só o que vocês estão perdendo aí, ó. Vou pegar aqui, para quem já viu, ótimo, para quem já está com essa rotina aqui, ótimo, para quem não, deixa eu dar um play nisso aqui. E olha só, vou selecionar essa placa aqui, vou escrever aqui secundário, que é o nome do nosso alinhamento, vou simplesmente dar um play, ó. E olha só, estaca calculada aqui automaticamente, 3 mais 7, então para quem perdeu a última aula, olha só o que vocês estão perdendo, vou deixar o card aí mais uma vez e insistir para que vocês assistam essa última aula. Para quem já assistiu, segue aqui o meu fluxo, o que eu estava explicando era o seguinte, então olha só, a gente inseriu aqui uma placa a partir de uma biblioteca pré-estabelecida, a gente calculou a estaca automaticamente, quando a gente muda a vista disso aqui para 3D, essa placa já está em 3D, então pessoal, se isso aqui já não for motivo suficiente para você sair do AutoCAD e ir para o Civil 3D, eu não sei mais o que dizer, eu não sei mais que motivo que eu posso te dar aí para migrar para o Civil 3D. Então percebam esse fluxo, a gente facilitou a nossa vida aqui no Civil 3D, ao passo que a gente entregou mais, porque a gente fez algo mais fácil com mais qualidade, a gente calculou de forma automática, a gente tem uma visualização em 3D. E agora voltando aqui para a função, eu vou até fechar a rotina de Dynamo aqui, que não é o nosso intuito aqui nesse vídeo, ó. Então agora eu vou mostrar essa função para vocês, ó. Percebam o seguinte, a placa está fora aqui da altura da superfície, certo? Deixa eu mudar aqui para o Shader de novo, a gente inseriu ele lá no 2D
Obviamente ela não foi para a altura que a superfície está, mas é muito fácil resolver isso. A gente vai simplesmente clicar aqui na superfície, ó, e observem o seguinte. Ó, e agora, pessoal, observem o fluxo que eu tanto falei acontecendo na prática. Eu cliquei num componente do Civil 3D, que é a superfície, e ele me deu funcionalidades específicas para aquele componente. Sendo uma funcionalidade específica para o componente de superfície, a funcionalidade de mover blocos para a altura aonde eles estão ali naquela superfície. Então o que eu vou fazer agora é clicar nessa opção Move to Surface, eu pego aqui Move Blocks to Surface, aqui eu tenho só um bloco, né? Mas se eu tiver vários, só selecionar todos eles aqui e observem, ó, ao passo que eu tenho o bloco voando aqui na superfície, eu dou um OK agora, ó, e ele faz exatamente o que a gente precisa. Espera aí. Ele faz exatamente o que a gente precisa aqui, ó, que é vir para a altura da nossa superfície. Então olha que sensacional. Que simples, né? E sensacional essa funçãozinha aqui que o Civil 3D nos dá. Agora, senhores, com esse objeto posicionado aqui, claro que algo que a gente poderia fazer aqui para visualizar isso aqui em 3D melhor seria, por exemplo, esconder essas labels aqui, ó. Então vamos desligar essas layers aqui e agora a gente visualiza isso aqui em 3D. Nossa placa aqui também está meio no centro da pista, né? Vamos ajustar isso aqui, vamos pegar essa placa. Vamos fazer o seguinte aqui, vamos mudar para o 2D o wireframe para a gente mover essa placa aqui um pouco mais para cá, ó, e observe o seguinte, ao passo que eu movi essa placa aqui livremente, posterior a esse movimento aqui, ó, vamos pegar aqui a função novamente, ó, então move objetos to surface, move blocks to surface, vamos dar um OK, e ele já ajustou ela aqui para a gente agora está OK aqui, tanto ali no ponto correto, como também na altura correta, beleza? Agora, pessoal, uma notícia, eu diria assim, não tão boa para trazer para vocês aqui é o seguinte, vamos voltar nosso projeto aqui para o 2D, então vamos colocar aqui 2D wireframe, vamos voltar aqui a vista para cima novamente, e para você que assistiu aí as últimas aulas, você já sabe aí que para alterar essas placas, vocês viram ali que na vista 3D a placa de pare estava ali perfeitamente como ela deve ser. Quando a gente altera aqui, ó, e aqui já com aquele probleminha dos layers que eu expliquei na última aula, para quem não viu, basta vir aqui no LA, o CaltriKit está com essa opção aí, e a gente vai trocar esse layer aqui, ó, esse aqui, ó, J1MO, faixa placas PT, só trocar ele aqui, ó, para 250, ó, que aí a gente corrige aqui essa questão do CaltriKit, ok? Mas só um adendo aí. Para outras placas que a gente alterar aqui, infelizmente, senhores, o Civil 3D não vai dar para a gente a representação perfeitinha ali daquela placa. Ó. Vamos deixar aqui, por exemplo, vamos colocar uma R7, que é uma placa muito utilizada. Então, a gente colocou aqui a R7. Vamos trocar aqui a nossa vista para o 3D e vamos ver o que o CaltriKit dá para a gente. Então, olha só, ele vai dar aqui, ó, ele vai dar a placa ali redonda, mas ele não vai dar a face dessa placa aqui, ó. No início eu até achei que era alguma falha minha aqui, mas aí eu verifiquei que não é. Ele realmente não tem ali o componente da placa bonitinho ali, o nível de detalhe da placa bonitinho ali. Por quê? Por que eles entregaram isso para a gente dessa forma? Eu imagino. Por uma questão, senhores, de algo que é um conceito que varia. Eu tive num congresso recentemente, eu já vi que esse nome desse conceito já mudou novamente, mas aqui eu vou utilizar o conceito que foi utilizado por um bom tempo, que é o conceito de LOD. Para quem não sabe, LOD dentro do BIM, a gente vai ter o LOD do projeto, que vem da tradução livre. Aí, o LOD significa Level of Development, que na tradução livre aí vai ser alguma coisa em nível do desenvolvimento. E esse nível do desenvolvimento ele vai variar de 100 a 500, sendo que, se eu não me engano, no LOD 200, você não precisa necessariamente mostrar aquele objeto exatamente como ele é. Portanto, o nível de detalhe dele não precisa ser como seria, por exemplo, um LOD 300, onde o objeto é representado ali perfeitamente como ele é. Então aqui, ó, nesse caso, o que a Autodesk está entregando para a gente aqui é justamente um objeto em BIM, sim, tá? Porque a gente tem um objeto 3D, a gente tem um objeto aqui com algumas, bem poucas aqui, informações de construção, mas a gente não tem um objeto que seria aí em LOD 300. A gente vai ter um objeto aqui nessa biblioteca gratuita que está em LOD 200, ou seja, o nível de detalhe dele não chegou aqui num ponto onde ele te apresenta ali aquele objeto exatamente como ele vai ser lá em campo. Quer dizer que está errado? Não, de jeito nenhum. Quer dizer que o nível de detalhe que eles entregaram para a gente é um pouco menor, certo? Do que seria ali o LOD 300, por exemplo, beleza? Agora, Henrique, o que fazer aí, né? Quais são as minhas opções
caso o cliente tenha exigido aí em LOD 300, né? Vamos supor que o seu cliente não quer a representação aqui em LOD 200 e ele está te pedindo aí uma representação mais avançada em LOD 300. Então, seu cliente quer visualizar ali a cara de cada placa que foi implantada. Como eu já falei, independente da gente estar trabalhando aqui num conteúdo gratuito, eu não fico vedado aí a passar para você soluções para resolver, caso seja aí o seu ponto, soluções pagas. E uma delas aqui para trabalhar com isso é o Sync, né? Então a gente pode vir aqui no Sync, aqui, eu vou pegar aqui a opção vertical, vou inserir aqui uma R7 aqui no meu trecho e quando eu pego aqui e venho aqui em BIM, eu posso transformar essa placa. O Sync permite que você trabalhe não só no LOD 300, mas ele permite que, desde que configurado corretamente, você trabalhe em LODs muito superiores. Então, ao passo que o Civil 3D vai te dar a opção de trabalhar aqui em alguma coisa em LOD 200 ali, o Sync vai te permitir, perceba aqui eu coloquei no meio do pavimento, mas não tem problema. Então, perceba que a mesma R7 que a gente tem implantado aqui com o Civil 3D, que ele gerou para a gente essa visualização, aqui no Sync ele já gerou para a gente essa visualização aqui mais completa, beleza? Então, um adendo rápido nessa aula aqui, caso você esteja aí com uma demanda grande de projeto e queira trabalhar com uma solução ágil mais paga, o Sync te dá a opção aí de trabalhar com o seu projeto não só em LOD 300, como eu apresentei aqui, mas em LODs superiores aí, caso você o configure corretamente, beleza? Então, só um adendo rápido aqui de uma solução alternativa que a gente está trabalhando, mas não é o intuito principal dessa série, então vamos apagar aqui e voltar aqui para a nossa realidade aqui com o CaltriKit Brasil, beleza? Então, entendido isso, pessoal, vamos supor, entendido essa questão aqui do CaltriKit, do que ele nos oferece, o mesmo acontece nas placas de advertência, tá? Vamos colocar uma aqui para a gente ver. Vou pegar minha vista aqui para o 2D, deu uma travadinha aqui, normal. Vamos colocar aqui também uma placa de advertência, e vamos ver aqui o que o AutoCAD dá para a gente. Aqui é aquele mesmo problema do layer, vou alterar aqui. Esse aqui vai ser o layer disso aqui, é o aqui, J1MO, pintura preta, mesma coisa, tá no white aqui. A gente troca para o 250, ele já muda. Mas vamos ver aqui como é que o CaltriKit mostra para a gente aqui as placas de advertência. Vamos dar um zoom, vamos dar uma olhada. Aqui, mesmo caso. Então, mais uma vez, ponto para o Autodesk para fornecer isso aqui para a gente gratuitamente. Como eu falei, eu achei muito bem feito os blocos aqui, principalmente essa parte aqui, das abraçadeiras aqui da placa. Aqui, mais uma vez, nossa placa está voando. O que a gente vai fazer? Clico no componente, pego a função aqui, Move Blocks to Surface, pego esses dois, dou OK e a nossa placa já está. Volta zoom, a nossa placa já está aqui no local correto. Mas aqui, para exemplificar o que eu acabei de falar com vocês, nas de advertência vai acontecer a mesma coisa. Então, a placa ela vai estar no 2D, você consegue ver qual placa é. No 3D, ela vai cair nesse LOD, nesse nível de detalhe aqui, onde você consegue simplesmente ver que tem uma placa, mas não necessariamente qual placa. Henrique, e se eu quiser trabalhar e se eu quiser criar os meus próprios multiview blocks, como que eu faço? Pessoal, eu resolvi mostrar isso aqui nessa aula porque eu não achei, ao menos não em português, um conteúdo que mostrasse aí como trabalhar com esses blocos aqui, com esses multiview blocks. Então eu vou mostrar para vocês nessa aula, fica aí como um conteúdo explicativo gratuito, caso você queira montar a sua própria biblioteca de placas e você queira elevar aí o seu nível de detalhe, trabalhando com os objetos aí visualmente ali perfeitos, exatamente como eles vão ser inseridos em campo. Caso você queira fazer isso, vai ter que ter aí o trabalho de construção desses elementos em 3D, o qual não vai ser o meu papel instruir isso para vocês. O que eu quero mostrar para vocês, sendo uma função do próprio Civil 3D, é como trabalhar com esses multiview blocks. Eu achei um pouco contraintuitivo aqui como trabalhar com esses elementos, então eu decidi nessa aula mostrar para vocês como trabalhar com esses objetos, beleza? Para isso, eu vou abrir um arquivo em branco aqui, e eu vou fazer o seguinte. Para esse caso, eu vou utilizar aqui um caso de placas indicativas. Então, eu vou deixar aí dentro da pastinha de vocês, essas placas já vão estar aí. Aqui eu vou construir elas aqui do zero, que eu quero mostrar para vocês esse processo aqui do zero, caso você queira criar a sua biblioteca de multiview blocks, mas essa placa já vai estar aí dentro da pastinha dos arquivos de você. Para quem não baixou, está na descrição. Então, eu vou mostrar aqui como construir um multiview block sendo uma função do Civil 3D, beleza? Então vamos lá, eu vou fazer o seguinte aqui, pessoal, eu vou seguir para esse caso aqui dos multiview blocks e eu vou criar aqui um exemplo de uma placa indicativa. E por que eu vou fazer isso? Porque não é um desafio muito grande, né? A gente modelar ali as placas em 3D.
Já é um desafio um pouco mais difícil, as placas de regulamentação e advertência, perdão, em 3D. Isso aí você consegue fazer aí pelo AutoCAD, monta aqui os Multiview Blocks, mas quando a gente fala de placas indicativas dentro de um projeto, aí de fato acaba sendo um desafio grande aí a gente conseguir construir esses blocos. Então aqui eu vou utilizar de uma função aqui do Sync e do Placa Pro, da união dessas duas plataformas para criar essas placas que eu vou estar fornecendo aí para vocês vejam prontas, mas o processo de criação do Multiview Blocks aqui, ele depende só do Civil 3D, beleza? Então quero deixar muito claro isso. O intuito deste momento agora do vídeo é mostrá-los como desenvolver Multiview Blocks no Civil 3D, para que você possa, por exemplo, fazer suas próprias placas e criar isso aqui. Mas, para demonstrar isso, eu vou utilizar aqui o Sync e o Civil 3D, simplesmente para construir uma placa para mim de forma mais ágil aqui, para que eu utilize no Multiview Blocks, tudo bem? Então, vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui no vertical do Sync, vou clicar aqui no Placa Pro, a minha integração aqui com o Placa Pro está ativa, vou pedir aqui para abrir o Placa Pro, e vou diagramar uma placa bem simples aqui. Eu vou simplesmente colocar aqui, ó, Belo Horizonte. E vou colocar uma seta. Somente isso. Vai ser isso a minha placa, ponto final, para deixar o nosso trabalho bem simples aqui. Feito isso, eu vou exportar essa placa aqui para uma pastinha aqui própria do Sync. Vou exportar aqui, tanto o DXF quanto a imagem. Agora eu minimizo aqui, fecho e abro de novo. E a minha placa já está aqui. Está com o nome de placa 1 mesmo. Então eu vou pedir para transformar essa placa aqui inicialmente em DWG. Quando eu transformo ela aqui em DWG, eu já posso utilizá-la aqui no meu projeto. Lembrando, senhores, um pouco de paciência nesse passo, que a gente só vai pegar o moldezinho 3D dessa placa aqui, ó, para a gente utilizar os Multiview Blocks. Ó. Então, diagramei no Placa Pro, pedi para inserir aqui no projeto. Ó. Observem que a placa já está pronta para ser utilizada aqui no projeto. E agora eu vou pedir o Sync para transformar essa placa para mim em 3D. Então eu vou clicar aqui nesse 3D. Deixa eu até tirar, na verdade, deixa eu tirar essa outra placa que está aqui, que eu quero que transforma só a nossa nova placa. Então eu vou tirar esse molde aqui, porque eu quero trabalhar só com essa que a gente está trabalhando. Beleza, só com essa placa 1, então a gente já está com ela em 2D. Sync, transforma esse elemento para mim em 3D, por favor. Então ele vai abrir essa placa, vai transformar em 3D, que é como eu falei para vocês, é um trabalho que dá para fazer manualmente, mas vocês vão me desculpar, mas eu já fiz isso aí manualmente algumas vezes e é muito sofrido, e não é o meu intuito aqui nessa aula. Caso você queira aí trabalhar com esses elementos manualmente, tudo bem, mas mais uma vez fica uma opção aqui para você que está trabalhando aí com uma grande demanda de como desenvolver as suas placas em 3D de forma 100% automatizada, utilizando o Sync e o Placa Pro, beleza? Então aqui eu vou fazer o seguinte, vou voltar aqui nos nossos eixos de superfície, vou mudar aqui para o 2D e aí eu vou fazer o seguinte, ó. Travou aqui um pouquinho, mas tá beleza. Eu vou pegar essa placa e eu vou inserir ela aqui, ó, com um suporte duplo. Vou inserir ela aqui nesse ponto, essa placa que a gente colocou aqui. Então vou colocar aqui, na verdade eu vou colocar um braço projetado só para ficar mais ilustrativo. Vou pegar ela, vou inserir aqui no eixo principal, certo? Beleza, tá aqui a nossa placa. E agora, senhores, eu vou pedir o Sync para colocar o modelo BIM dessa placa aqui para mim também. Então, ele vai jogar ali para a altura da superfície. Vou pegar aqui placas, quero que seja mantido o 2D. E agora ele jogou para mim aqui, ó, esse elemento em 3D. Vamos dar uma olhada nele aqui? Beleza, tá aqui, ó. Tá no meio da via aqui, mas como eu falei, não é o intuito aqui o intuito aqui é o ferramental, então vamos ignorar isso aqui por hora. Então o que eu vou fazer agora? Agora que eu já tenho esse elemento em 2D e 3D aqui, ó, eu vou copiar todos os elementos aqui, quero a linha de chamada também, quero o suporte em 2D, quero esse elemento em 3D, vou copiar e vou colar aqui num novo arquivo, certo? Deixa eu dar até um purge aqui, caso tenha alguma coisa aqui, vou dar um purge, beleza, e agora eu vou colar aqui. Agora, senhores, observe o seguinte, a gente tem exatamente aqui, ó, deixa eu colocar aqui a rotação de 0, a gente tem exatamente um elemento 2D e um elemento 3D, mas ele não está funcionando aqui para a gente, deixa ele nessa rotação mesmo, não tem problema, mas ele não está não está funcionando aqui daquela forma que no 2D é de um jeito e no 3D está de um outro. Perceba que aqui ele está mostrando aqui exatamente as duas visualizações no mesmo modelo, certo? O que eu vou fazer? Eu vou transformar tudo o que eu quero que seja visto no 2D em um bloco. Então, vou pegar todos esses elementos aqui, ó. Deixa eu só ver se eu peguei certo
o suporte, peguei. Então eu vou pegar todos os elementos do 2D e vou transformar em um bloco que eu vou chamar aqui de 2D. Nesse caso eu vou chamar só de 2D. Então aqui inicia o nosso processo de criação dos Multiview Blocks. Agora eu vou pegar tudo que está sendo representado aqui no 3D, ó, que vai ser esse elemento aqui, e vou criar um bloco aqui que eu vou chamar, vou pegar aqui no Pick Point, vou pegar no mesmo Pick Point, e esse aqui eu vou chamar de 3D, certo? Agora eu tenho o bloco que é representado em 2D, o bloco que é representado em 3D. Lembrando que você pode fazer isso com qualquer outro elemento. Feito isso, o que eu vou fazer? Eu vou dar o comando aqui, ó, mvblock, que seria justamente Multiview Block. Então eu dou esse comando, mvblock, e eu venho nessa opção aqui, ó, Definitions. E aí você observa que aqui nos Definitions, ele, como se você estiver trabalhando aí no CaltriKit, ele já tem alguns criados, que são justamente aqueles ali do próprio Civil 3D. O que a gente vai fazer? A gente vai criar um novo aqui, ó, e a gente vai chamar ele aqui de teste, simplesmente de teste. E aí eu vou pegar e vou falar com ele o seguinte, eu vou falar com ele que a visualização padrão desse bloco vai ser o que eu chamei aqui de 2D. E eu quero ver isso só quando a minha vista estiver no top. Então eu desmarco aqui todas essas outras opções. Já no Model, que é quando a gente estiver em 3D, eu vou adicionar aqui essa opção 3D, que é o bloco que eu criei como 3D, e eu vou deixar marcado todas essas, menos a vista no top. Eu vou dar um OK. Ele vai salvar essa opção para mim. Criado o nosso Multiview Block, como que a gente vai fazer para inseri-lo aqui no desenho? A gente vai pegar aqui a opção MVB novamente e a gente vai vir aqui no Add, na opção Add, certo? Para pegar o nome do bloco aqui, a gente vai dar aqui o NA de Name e aí a gente escreve aqui o nome do bloco, Teste, que foi o nome que a gente deu para esse bloco. Então coloquei aqui a opção Teste, vou inserir ele aqui no desenho, ele já inseriu para mim. Uma coisa que eu notei aqui no meu, pessoal, no padrão de inserção aqui, ó, ele alterou a escala aqui no CH. Então, se tiver feito aí no de vocês também, vamos colocar um aqui, ó, para ele deixar as escalas que a gente criou, certo? Então, a gente já consegue ver aqui, ó, o nosso Multiview Block. Então, olha só, visualmente aqui, ó, a gente está vindo aqui o projeto de cima, tá ok, é uma placa em 2D. Mas olha só o que acontece, ó, quando eu venho aqui, ó, e simplesmente altero a vista disso aqui para 3D. Olha só. Ele já passa a representar para mim o objeto em 3D. Então, olha só que legal essa opção. Ó. Coloquei aqui no Shaded para a gente visualizar um pouco melhor e o elemento está aqui para mim em 3 dimensões. Então, vamos pegar aqui, ó, a gente está com ele aqui em 3D, vou voltar para o 2D Wireframe, vou trocar aqui agora para o top. Olha o que acontece, o objeto se torna um objeto em 2D. Beleza? Então, lembrando, ó, MVBlock, Definitions, a gente vem aqui, cria um novo estilo a partir daqui, que no nosso caso aqui foi o teste. Aqui você vai dar para ele qual a vista você quer aqui no General, que vai ser a sua vista ali em 2D, e aqui no Model qual a vista que você quer em 3 dimensões. Então é só fazer essa configuração aqui, ó, o bloco que você quer que seja exibido em 2D aqui, o bloco que você quer que seja exibido em 3D aqui, clique em OK para ele salvar, insere aquilo no seu desenho e pronto. E outra coisa que eu notei, outra informação interessante, é que você pode transformar o próprio Multiview Block num bloco. Então, vou colocar aqui, vou chamar ele aqui de meu MVB, que seria meu Multiview Block. Vou colocar esse Pick Point aqui, ó. E agora, ó, perceba que eu não preciso mais daquela opção do Multiview Block para inserir. Vamos supor que eu estou no outro ponto aqui do meu desenho, eu posso simplesmente usar o Insert aqui, ó, do próprio AutoCAD. Ó. Deixa eu pesquisar aqui, porque aqui justamente pelo ele estar com o CaltriKit ele tem mais opções. Aqui, ó, então eu peguei aqui o meu MVB, que é o meu Multiview Block, inseri ele aqui. Então estou com a minha placa em 2D aqui, alterei a minha visualização para 3D. Ó. O que acontece com esse bloco? Já que ele é um Multiview, ele vai simplesmente alterar a vista aqui para 3D também, beleza? Lembrando, aqui mostrei com elementos aqui criados com Sync, mas você pode criar aí sua própria biblioteca de Multiview Blocks, dá para eles aqui essa inteligência e pronto, você já tem uma biblioteca aí em 3D dentro da tecnologia Multiview, beleza? Pegando aqui, ó, no nosso projeto, ó, a gente pode pegar, por exemplo, ó, vamos pegar esse bloco aqui, ó, que a gente criou, vamos copiar ele ali para o nosso projeto. Cadê você? Aqui, ó, vamos copiar esse elemento aqui, vamos pegar ele aqui. Vamos vir aqui no nosso projeto, vamos jogar nosso projeto aqui para 2D. Deixa eu botar o 2D Wireframe aqui.
Vamos deletar esse do Sync, lembrando que a gente utilizou isso aqui só para ele modelar esse 3D para a gente de forma automática, certo? Então vou tirar esse elemento do Sync daqui, vou colar esse Multiview Block que eu criei aqui, ó. Então olha só, olha que legal isso aqui. Agora eu tenho aqui Country Kit da Autodesk, tenho esse Multiview Block que eu criei. Deixa eu colocar um perto do outro aqui, para a gente ver esses elementos próximos ali, ó. Vou colocar ele bem mais para cá. Colocar ele aqui, vou rotacionar ele um pouco aqui, ó. Opa, aí não, né? Vou colocar aqui, vou rotacionar. Lembrando que esse elemento vai estar aí para vocês, mas aqui eu quero só que vocês vejam aqui, ó, quero que vocês vejam a gente dando vida aqui, num caso de projeto mesmo, aos Multiview Blocks. Ó. A gente tem placa em 2D aqui, placa em 2D aqui, outra placa em 2D aqui, estamos vendo isso, beleza? Vamos trocar a vista aqui para o 3D. Olha só que legal o que vai acontecer. Agora as placas que a gente estava vendo em 2D, a gente está vendo em 3 dimensões. Com o detalhe aqui que as placas do Country Kit têm aquele detalhe, né, de estar trabalhando aí em LOD 200, então aqui a gente não vê a face da placa, né? A gente vê aqui somente a representação 3D do elemento sem a face. Já na que a gente criou aqui com o Sync, a gente consegue ver a placa aqui com o LOD 300 aí, ou mais, né? Dependendo aí dos atributos que você coloca aqui dentro, mas a gente consegue ver a face aqui do objeto. Então estou aqui com o projeto em 3D, se eu mudar aqui para o 2D, ó, estou vendo ali tudo em 2D, tudo em 3D, perdão. Se eu mudar para o 2D, eu passo a ver tudo em 2D, beleza? Só que eu queria passar para vocês aqui, então, dos Multiview Blocks, senhores. Eu espero que vocês façam proveito aí. A gente também quer criar uma biblioteca em 3D para fornecer para vocês gratuitamente. Se vocês acham legal isso, tem essa demanda aí, tem essa necessidade, deixa no comentário. Henrique, a gente quer sim uma biblioteca em 3D, facilita aí a nossa vida, traz isso para a gente gratuitamente, que eu tenho um intuito aí também de trazer esse material gratuito para vocês, beleza? Aproveitando o gancho, pessoal, para dizer que aqui, ó, nessa placa, vamos voltar aqui para o 3D só para um último detalhe aqui. Aqui, ó, a gente poderia, obviamente, nessa placa também, aqui ela já aparece, já está aparentemente bem posicionada aqui, ó, mas a gente poderia, vamos ver, ó, não está não, está voando, ó. Então, para fechar aqui, ó, vamos pegar o seguinte, cliquei na superfície, agora vocês já estão careca de saber como é que faz isso aqui, Move Blocks to Surface, ó, meu VB, meu Multiview Block, pronto, já colocou ali a fundação da placa para baixo do pavimento e deixou o restante ali para fora, beleza? E eu fecho essa aula aqui, senhores, até, vamos antes de tudo dar uma repescada aqui, né? Então a gente já entendeu o que é uma superfície de projeto, a gente já entendeu para que ela serve, a gente já entendeu que o Country Kit Brasil tem aí essa opção dos Multiview Blocks. Então a gente sabe que qualquer elemento colocado ali em 2D automaticamente vai estar em 3D também, assim que a gente alterna essa visualização. A gente já aprendeu a função que eu acabei de mostrar para vocês aí, que é o Move Objetos ali to Surface, certo? Então coloquei ele no 2D, ficou longe da minha superfície, simplesmente venho aqui, ó, Move Blocks to Surface, marco todo mundo, dou um OK, ele vai fazer essa correção ali para mim. E por último, eu vou deixar aí para vocês um trechinho de uma outra aula que eu tenho, aonde eu mostro como criar uma superfície de projeto caso você não tenha uma superfície. Então lembrando, a gente parte aí do cenário ideal, que é que o seu setor de geometria envie a superfície para que você faça a sinalização, mas vamos supor que você não tenha essa superfície, então eu decidi deixar como um bônus aqui nessa aula um trecho de uma outra aula que eu dou, de um outro material, onde eu mostro como criar uma superfície para um projeto onde você não tem uma superfície. Às vezes você quer simplesmente impressionar o seu cliente aí, mostrar para ele uma superfície de projeto, um projeto feito em BIM. Então eu vou deixar um trechinho dessa aula aí, onde eu mostro como utilizar o InfraWorks, uma ferramenta do InfraWorks, para que você crie aí uma superfície de projeto e traga aqui para o Civil 3D, beleza? Vou deixar esse trechinho de bônus aí, caso vocês tenham interesse, dá o play nele aí, assiste esse trechinho e na sequência eu já retomo aqui com a finalização da nossa aula, beleza? Então, já que a gente precisa representar isso aqui em 3D, né, para início de conversa, a gente vai precisar de uma superfície, porque a gente tem que decidir aqui qual a altura que as placas vão ser alocadas, então a gente vai precisar da superfície do terreno, e nesse caso a gente não tem. E aí que entra o que eu falei para vocês que era inédito, que eu quero apresentá-los nessa aula, que é uma função do InfraWorks, que é o gerador de modelos do InfraWorks. Então, eu já estou com o meu aberto aqui, ó. Eu vou vir aqui para o InfraWorks, e aí olha só que legal, eu vou vir aqui nesse Model Builder, ou acho que vai estar gerador de modelos, se for em português, e aqui eu vou pesquisar a minha rodovia, ó, rodovia Miguel
Bufara, se a pronúncia estiver correta, aqui, ó. Eu conheço esse trecho aqui, eu sei que a nossa interseção, aquela aqui, ó. Nossa interseção está aqui, ó. Aqui está a nossa interseção, e se a gente der uma olhada aqui no modelo aqui, ó, essa interseção está aqui, a gente sinalizou até um pouco abaixo. Então, o que a gente vai fazer? Vamos pegar exatamente, claro que a gente não vai pegar exatamente, né, mas vamos marcar aqui esse trecho que a gente quer que ele gere uma superfície para a gente. Então, começando aqui na interseção, vamos puxar aqui, eu vou puxar mais, porque é melhor eu puxar para mais, né, eu errar para mais do que para menos. Então, acho que esse aqui está correto, vou dar 2 cliques aqui, beleza, o polígono está certo. Então eu vou colocar aqui rodovia. Deixa eu fazer o seguinte aqui, senhores, pegar um pouquinho mais aqui dessa lateral, porque eu peguei muito do lado de cá. Ok, rodovia Miguel Bufara. Então clicamos no Model Builder, localizamos a rodovia. Aqui no sistema de coordenadas eu vou deixar o LL84 mesmo, em breve eu já explico o porquê, mas o importante é vocês entenderem esse passo. Abriu o InfraWorks, clicou no Model Builder, localizou a rodovia, localizou o seu trecho, né? Marcou ali a parte que você quer, manda criar o modelo. E aqui nessa parte, senhores, ele leva um tempinho, ele leva alguns minutos, então eu vou dar uma cortada no vídeo aqui e volto quando o nosso modelo estiver criado. Beleza, então tá pré-gerado o nosso modelo aqui, vou clicar nele, provavelmente ele vai ter mais um loadzinho aqui, qualquer coisa eu acelero o vídeo. E tá aí, ó, olha só, então ele gerou aqui pra gente o terreno natural da rodovia, olha que bacana, e gerou aqui também a própria rodovia, né? Percebam que não está muito fidedigno aqui, não está muito fiel aqui. A gente não tem problema porque a gente não vai usar a rodovia em si, já que a gente tem o traçado. Mas olha que sensacional, já gerou pra gente aqui, ó, todo o terreno natural ali do nosso projeto. Então o que a gente vai fazer? Quais serão os próximos passos? Justamente por essa rodovia que não está muito fidedigna, ó, vai ter um bom exemplo, a gente vai deletá-la e a gente vai usar o nosso próprio eixo, né? A gente já tem o eixo aqui com coordenada bonitinho, ó, então o que a gente vai fazer? Vamos deixar aqui o nosso terreno natural, certo? A gente tem aqui o terreno natural, agora observem esse passo. A gente vai importar, vou clicar aqui em Data Source e eu vou importar o meu Civil 3D, o meu projeto Civil 3D para cá. Certo? Então eu cliquei em Data Source, agora eu vou vir aqui em Civil 3D, ó, Autodesk Civil 3D, e eu vou escolher aqui o meu projeto. Então aula grátis, limpo, vou mandar abrir e ele vai pegar os elementos do Civil 3D que eu tenho lá e trazer para cá. No caso, eu só tenho um eixo, então ele vai colocar para mim esse eixo aqui em cima desse terreno natural, para a nossa rodovia ficar mais correta ali. Então ele trouxe para cá, ó, é importante trabalhar com InfraWorks, um pouco, não é tão intuitivo, né, quando a gente sai ali do AutoCAD. Então, olha só, ele trouxe a rodovia para cá, mas ele está pendente de configuração. Quer dizer que eu tenho que clicar aqui 2 vezes e informar o sistema de coordenada correto aqui, ó, que no meu caso é o Sirgas 22S. Quando eu faço isso, eu dou um close refresh, aguardo um pouquinho e ele gera ali para mim, ó, a rodovia ali em cima. Então, olha só que legal. Aqui, senhores, eu não vou entrar aqui no quesito corte aterro, certo? Não vou entrar nesses detalhes aqui, a única coisa que eu vou fazer aqui é colocar aqui alguns números escolares aqui. Deixa eu colocar um aqui, 1,5 aqui, coloquei 15, 1,5. Beleza. Não vou entrar nesse assunto, tá? De terraplenagem ou de geometria. Aproveito, inclusive, para falar o seguinte. Esse trabalho, senhores, isso aqui que eu estou mostrando para vocês, de forma alguma substitui um trabalho lá da geometria ou da terraplenagem para gerar superfície. O cenário ideal para você desenvolver um projeto de sinalização em BIM é que nesse momento aqui, ó, quando a gente chegou nisso aqui, eu solicito para o meu setor de geometria, eu solicito para quem for o responsável a superfície do projeto, certo? Esse exemplo que eu quero trazer para vocês na aula é num caso tipo assim, olha, eu não tenho a superfície de projeto, mas eu quero talvez impressionar meu cliente, quero mostrar algo a mais. Então essa é uma possibilidade, essa é uma alternativa que não anula o fato de que é preciso uma superfície certinha lá e tal, beleza? Só para não ter questionamento sobre isso aí depois. Então a gente gerou aqui, ele gerou aqui os cortes e aterros aqui que eu não vou entrar no detalhe, eu achei que ficou até bom, ficou até ok, ó. Então eu vou deixar aqui, beleza?
Tá aí o nosso projeto. Então o que a gente vai fazer agora antes de exportar isso aqui para o Civil 3D? A gente vai compatibilizar essa rodovia que a gente criou aqui. E como que eu vou fazer isso? Editando aqui os componentes que existem nela. Então vamos dar uma olhada, não está fidedigno aqui com o que a gente tem lá. Então eu vou substituir esse elemento aqui, eu vou substituir por um meio fio. Ok, porque lá a gente tem 2 faixas só, né? Aqui estão 4, esse aqui eu também vou substituir por um meio fio. Ok, e agora eu vou compatibilizar aqui as minhas larguras de faixa. A gente utilizou 8 lá no geral, então eu vou colocar 4 para essa e 4 para essa. Ok, agora a gente padronizou aqui a nossa rodovia para ela ficar mais fiel com o que a gente tem lá. Com a nossa rodovia finalizada, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em Present Share e eu vou exportar esse MX. Então vou colocar aqui para usar o modelo inteiro. O sistema de coordenadas aqui 22S e eu vou salvar aqui na minha pastinha ali, pastinha aqui de aula, eu vou chamar de minha superfície. Então exportado e está aqui, agora a gente tem o arquivo .imx aqui, minha superfície. Então basicamente, senhores, qual que foi a ideia aqui? A gente pegou uma superfície do terreno natural, a gente jogou o nosso eixo do civil aqui, compatibilizamos na nossa via da forma como ela é lá e agora a gente já parou de utilizar o InfraWorks. Então eu vou minimizar o InfraWorks, vou vir aqui no civil, vou voltar no nosso projeto e agora o problema que a gente tinha de não ter uma superfície, ele é resolvido, porque eu vou vir aqui em InfraWorks, importar IMX e vou pegar aqui o arquivo que a gente gerou. Quando eu pegar o arquivo que a gente gerou, percebam o que vai acontecer. Ele vai dar esses errinhos aqui porque o corredor não fecha ali. Eu vou até fazer o seguinte, a gente não vai utilizar esse corredor para essa aula aqui, então eu vou deletá-lo. A gente vai usar só a superfície aqui do terreno natural. E agora observem o que aconteceu. A gente que não tinha uma superfície, agora a gente possui uma superfície. Então olha só que legal isso aqui. A gente possui agora uma superfície para o nosso projeto, a superfície do terreno natural e a pista passando ali dentro. Senhores, então por essa aula é só isso tudo, é só isso. Eu vou ser muito franco com vocês que eu queria mostrar muito mais coisas aqui, mas realmente a aula ia ficar muito longa. Tem mais coisa para ser mostrado aqui, mas eu diria que o que eu tenho para mostrar para vocês além disso aqui foge um pouco dessa minissérie sendo Civil 3D aplicado à sinalização viária e já entra num outro material que eu quero distribuir para vocês aí, que é o BIM, justamente sobre o BIM na sinalização viária. Então eu vou parar por aqui nessa aula, né? Recapitulando aí, a gente já aprendeu a utilizar o CaltriKit Brasil para fazer projetos aí também em 3D. Então a gente já aprendeu que essa biblioteca existe aí para a gente em 3D. A gente já aprendeu para que servem a superfície, o que são as superfícies, como mover esses blocos aí para a altura delas aqui, certo? Aprendemos também aí nesse último trechinho como criar uma superfície caso eu não tenha aí dentro do meu projeto. Então eu acredito que já foi até conteúdo demais aí. Por essa aula realmente eu vou parar por aqui. Espero que tenha ficado claro aí para vocês, né? Como eu falei já anteriormente, se isso aqui não é motivo suficiente para você migrar aí do seu AutoCAD para o seu Civil 3D, cara, então assim, não tenho o que falar, é muita automação, é muita novidade. Eu vou parar por aqui nessa aula. A próxima e última aula é, sem dúvida, uma das mais importantes desse fluxo de 4. Primeiro porque você não chegou até aqui para desistir na última aula. Segundo porque, como prometido, na última aula nós vamos extrair o máximo do Civil 3D. Eu vou mostrar para vocês como extrair o resultado máximo da plataforma Civil 3D. Agora que eu já te convenci a migrar para essa plataforma, na última aula eu vou te mostrar como tirar o máximo dela possível para projetos de sinalização viária. Então, para você que ficou até aqui mais uma vez, curte, compartilha com seus amigos, desde que isso seja interessante. Deixa nos comentários o que você gostou para essa aula. Deixa nos comentários também o que você quer ver para as próximas, o que você quer ver nos próximos conteúdos gratuitos. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima aula.